Olá, hoje nós vamos falar sobre avaliação de imóveis, um assunto que mexe no bolso e no patrimônio de muitas pessoas físicas e pessoas jurídicas. E para conversar sobre esse assunto está conosco hoje o diretor do IPEC, o engenheiro Renato Volpi Júnior. Olá, Renato, bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Renato Volpi Júnior, engenheiro civil, especialista em avaliações patrimoniais e mercado imobiliário. É professor nos cursos de MBA da Estação Business School. Renato, eu queria começar falando sobre a engenharia de avaliação. O que é a engenharia de avaliação? Como ela funciona? Engenharia de avaliação é uma especialidade do campo de engenharia, de uma forma geral. Especificamente, o engenheiro civil atua na área imobiliária e outros engenheiros mecânicos atuam na área específica de equipamentos, veículos, máquinas, e o engenheiro florestal na avaliação de imóveis rurais, florestais, como se diz. E, enfim, são especialidades novas, digamos assim, posso falar de 30 anos para cá, e que exigem cursos, pós-graduação. Hoje em dia já existem pós-graduações. Então é uma atividade específica, assim como diversas outras especialidades que vieram no decorrer dos últimos anos para o mundo todo, né? Com essa globalização, a engenharia de avaliações ganhou um espaço especial. Quais são os produtos da engenharia de avaliação? Quais são as vantagens em utilizá-la? Costumo dizer que a engenharia de avaliação é uma engenharia legal. Basicamente, iniciou-se nos processos judiciais, com perícias judiciais, em demandas que envolviam imóveis. Avaliações para fins de locação, avaliações para alguma demanda que envolvesse a garantia de um imóvel. E aí onde tudo começou. Hoje, não só na área judicial, e mais eu diria até na área administrativa, a engenharia de avaliações trata de tudo que é tipo de demanda que envolve o patrimônio. Desde defeitos em obras, patologias, podem ser agregadas dentro dessa área de engenharia legal, engenharia de avaliações, mas mais especificamente, eu acho até que é o tema do nosso programa, é a avaliação do patrimônio, né? Para que nós fazemos uma avaliação de patrimônio? Acho que esse é o objetivo da pergunta. Desde pessoas físicas que têm muitas vezes um patrimônio mínimo, uma pequena casa, um pequeno terreno, que a família deixou para dois irmãos, necessitam de uma avaliação formal para que tenham a garantia e a tranquilidade de que estão fazendo uma divisão ou uma venda segura, né, entre irmãos, por exemplo, até grandes empresas que necessitam formalizar compras, locações de grandes imóveis. Então eu diria que o nosso campo de atuação ele é amplo, desde as pessoas que são atendidas, pessoas físicas, como você já falou, pessoas jurídicas, como também no tipo de situação. Posso citar diversos exemplos que temos diariamente. Retomadas de imóveis, de garantias, né, oferta de imóveis como garantias, bancos utilizam muito, crédito imobiliário demanda muito serviço, Caixa Econômica, Banco do Brasil são os maiores contratantes desse tipo de serviço. Então, aquele pessoal que busca um financiamento, geralmente vem um pessoal da Caixa Econômica fazer a avaliação. Isso é uma engenharia da avaliação, um engenheiro que avalia o imóvel, que dá todas as condições para que o negócio seja feito. Exatamente. A Caixa Econômica tem um grande quadro de engenheiros habilitados, são engenheiros credenciados, previamente credenciados, no Brasil inteiro. E esses engenheiros já têm uma forma de atuação para cada tipo de imóvel. A grande maioria hoje são apartamentos, unidades habitacionais, né? Quais são os fatores que contribuem com a formação de preço, com a formação do valor do imóvel? Sempre, em primeiro lugar, eu diria que a localização, né? Existe até uma brincadeira que se diz quais são os 3 itens mais importantes do imóvel. Em primeiro lugar, a localização, em segundo lugar, a localização, em terceiro lugar, a localização. Evidentemente, depois, dependendo da função do imóvel, do tipo do imóvel, se é residencial, comercial, a arquitetura, o seu obsoletismo. Hoje nós podemos dizer obsoletismo não só da idade real, mas a idade operacional do imóvel, obsoletismo funcional do imóvel.
Isso também é uma variável muito grande. O acabamento, enfim, as variáveis são diversas. As principais são a localização, a idade, o padrão construtivo, o acabamento, está relacionado ao padrão construtivo, evidentemente, mas também a manutenção do imóvel, né? Porque muitas vezes um imóvel antigo não quer dizer que valha menos do que um imóvel moderno. Um imóvel antigo, bem mantido, pode ter valores superiores às vezes do que um novo. O que pode agregar valor nesse imóvel? O que pode de repente depreciar o valor de mercado do imóvel? Tirando esses itens que nós já falamos de localização, o obsoletismo funcional, que eu gostaria de explicar um pouquinho mais o que é isso, que é a arquitetura do imóvel que possa ser readequada para um uso mais moderno. Isso é um fator que nos nossos dias tem interferido muito no valor de um imóvel. E muitas vezes os leigos não percebem essa diferença. E mesmo um engenheiro que não é especialista e não tem os olhos voltados para essa finalidade que seria da avaliação, não percebe que a arquitetura, a função do imóvel deva ser atual, deva ser ou que permita ser atualizada, né? Isso é um item dinâmico, né? Dinâmico no tempo, né? Um imóvel que ele só obedece a uma função, ele obviamente tem uma dificuldade maior de preço na hora de sua venda. Mais versátil, podendo ser utilizado para fins residenciais, comerciais, ele tem maior valor de mercado. Exatamente, também. E mesmo dentro de cada, seja residencial, seja comercial, ele possa também ter uma flexibilidade de uso maior. Um cliente então pode solicitar a vocês uma avaliação para diversos fins. Você citou alguns fins. Quais são os mais comuns? Seriam mesmo os fins para financiamento, os fins jurídicos? Os fins de financiamento, em primeiro lugar, eu acho que hoje são os que envolvem o maior número de avaliações, principalmente com o mercado aquecido que nós vivemos nos últimos anos. Avaliações para compra e venda, né? Pessoas querem comprar, querem vender e precisam de uma avaliação mais formal, que é a do engenheiro. Não quer dizer que o corretor de imóveis também não avalie, também tem capacidade para avaliar imóveis que são mercadorias mais comuns, como apartamentos, e que não exigem talvez um estudo mais aprofundado. Locações também tem uma demanda muito grande de trabalho. Avaliações de prejuízos, seja de patologias, imóveis que tenham sido alterados por algum motivo, indenizações para fins de desapropriação pública, também servidões públicas, né? Quando se passa uma linha de alta tensão, por exemplo, tem a avaliação da servidão, que a pessoa continua sendo proprietária daquele pedaço de chão, mas que ela tem limitações de uso, então nós chamamos de avaliação de servidão. Também tem uma demanda muito grande de serviço, hoje tanto administrativamente, que seria digamos, antes do litígio judicial, e também judicialmente. A justiça é um grande contratante demanda de serviços de avaliação. Tanto os juízes, as varas cíveis, federais, públicas, como também os escritórios de advocacia. Perfeito. Nós estamos conversando hoje sobre avaliação de imóveis com o engenheiro Renato Volpi Júnior. Vamos para o intervalo, mas voltamos já. Caro time da EBS, hoje eu venho para falar dos nossos compromissos com a formação de nossos alunos. Nosso compromisso é muito mais do que um certificado ou um diploma. É o momento de reinventar a educação para garantir o ensino-aprendizagem de excelência, com novas metodologias, novas tecnologias, cases do mundo real, games simulando um ambiente empresarial de constante mudança, troca de experiência e network e, principalmente, compartilhando conhecimentos. Mas, acima de tudo, uma escola de excelência tem que formar líderes que inspirem as pessoas. Nosso desafio é preparar nossos alunos nos 4 focos de excelência da Estação Business School. Com essas 4 áreas de excelência da EBS, os profissionais aqui formados saberão promover a grandeza das pessoas, melhorar os processos,
entender melhor o mercado e, principalmente, gerar resultados positivos para as organizações. A paixão que nos move é a grande fonte de energia para enfrentarmos os desafios. E por falar na paixão que todos, colaboradores e professores, temos por essa escola, nos tornamos tão felizes. Assim, formamos líderes. Assim, honramos o nosso compromisso. Voltamos conversando hoje sobre avaliação de imóveis com o engenheiro Renato Volpi Júnior. Renato, a gente estava falando no bloco anterior sobre o engenheiro que faz a avaliação de imóveis. Nós temos também os corretores de imóveis. Qual é a diferença, até onde um pode ir? Porque, de repente, o engenheiro pode avaliar e o corretor também pode. Qual é a diferença básica entre os dois profissionais? Eu diria que são profissionais em diferentes áreas de atuação. Os corretores, obviamente, pelo seu dia a dia, são muito requisitados a avaliar, e isso é normal, para situações de compra e venda, né? E isso para imóveis que são mercadorias, como diria commodities, por exemplo, apartamentos, terrenos urbanos, os corretores têm total capacidade porque eles detêm um banco de dados e um conhecimento, né? Obviamente que esses laudos deles são pareceres de valor, são laudos mais simples. Mais comerciais, basicamente. Isso pode dizer assim, o engenheiro já tem por formação e por obrigação atender às normas técnicas brasileiras, que é a 14653 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E para isso ele tem que usar uma série de requisitos técnicos que envolvem desde arquitetura, noções de engenharia, de economia, muita matemática financeira, né? E para que estatística, especialmente, banco de dados, e essas avaliações, para enquadrar estas avaliações nos níveis que as normas brasileiras exigem. Renato, você citou que o engenheiro é capaz de avaliar patologias nas construções, nas edificações. Nós tivemos 2 casos recentes que chamaram muita atenção da população e da mídia. O caso do Rio de Janeiro, dos 2 prédios que caíram. Aqui em Curitiba também tivemos um centro comercial em reforma que causou um certo pânico. Não tinha problema estrutural, mas as pessoas ficaram assustadas. O que você recomenda no momento de uma reforma? O condomínio pode solicitar uma avaliação para um engenheiro? O engenheiro pode dar respostas a esse tipo de situação? Sim, com certeza absoluta. O engenheiro nessas horas deve ser requisitado, e o engenheiro especialista em patologias, né? Que não é o engenheiro especialista em avaliações de imóveis de mercado, são situações diferentes. Eventualmente, uma atividade pode se sobrepor à outra. Uma avaliação de uma patologia, uma avaliação de um imóvel onde tem uma patologia pode ser analisada por um profissional assim como outro. Mas hoje existem engenheiros especialistas em patologias. O que eu recomendo, obviamente, é sempre estar um engenheiro qualificado e experiente para que analise cada caso, né? E são assuntos muito sérios, e hoje, com esses edifícios já com uma certa idade, necessitando uma reforma, ou retrofit, que é o termo da moda, onde são necessárias retiradas de paredes, muitas vezes intervenções estruturais, cada vez mais o engenheiro de patologias ou engenheiro estrutural deve ser solicitado. Uma garantia, né, de segurança. Para todo mundo, né? Não só em termos de vidas, como também patrimoniais, porque os prejuízos são grandes. Não digo nem no caso desses que foram citados, de rupturas, mas mesmo você não tendo a ruptura, uma reforma para restituir o imóvel à situação original pode ficar cara. Renato, queria falar um pouquinho agora sobre o IPEC, você é diretor do IPEC. O IPEC possui um banco de dados aqui da cidade de Curitiba. Como que funciona esse serviço? Como as pessoas, seus clientes, podem utilizá-lo? O banco de dados é natural pela atividade desenvolvida, né? Trabalhamos há mais de 30 anos com isso, então, obviamente, guardamos os dados históricos da cidade. E também para o nosso dia a dia, para facilitar o nosso trabalho e não ter que a cada serviço fazer uma pesquisa nova, nós vamos guardando o histórico. Posso dizer que nós temos a história da cidade, de uma certa forma, dos últimos 30 anos, nós temos a história dos negócios da cidade, né? Quanto foram vendidos, a evolução dos preços, nós temos condições de
de responder, às vezes, mais rapidamente, assim como nossos colegas também que trabalham nessa área, cada um tem o seu banco de dados, que nada mais é do que o registro das atividades do mercado imobiliário, né? Preços, áreas, localizações, etc., para cada imóvel no seu determinado tempo. Isso pode ser muito útil para o investidor, de repente, porque está procurando o imóvel ideal, esse banco de dados pode facilitar a vida dele. Com certeza, o investidor que deseja um estudo mais profundo de quais as áreas que mais estão se desenvolvendo ou os valores mais subiram, tem no banco de dados a comprovação desses fatos econômicos. Renato, Curitiba nos últimos 2, 3 anos passou por uma grande crescimento, uma valorização imobiliária. Havia uma defasagem em relação ao resto do Brasil? Esse crescimento acompanhou essa defasagem? O que aconteceu? Por que teve essa valorização tão grande num curto período de tempo? Eu acho que, com certeza, não existia uma defasagem de preços em Curitiba. Mas o aspecto principal é que a economia do Brasil, de uma forma geral, teve um aquecimento muito grande. E isso refletiu-se mais em Curitiba porque estava com seus preços um pouco defasados. Eu não exagero tanto quando falo isso. Curitiba tinha, até pouco tempo atrás, o costume no mercado imobiliário de se falar sobre a área total. Então, quando se falava em preço por metro quadrado, sempre se referia à área total do imóvel. Quando você saía daqui e ia para, mesmo Londrina, não precisava nem sair do estado, já o mercado imobiliário muitas vezes já praticava a área privativa. Isso dava uma distorção muito grande. A pessoa saía daqui para São Paulo e eu via que em São Paulo, há 2, 3 anos atrás, o valor do metro quadrado da área privativa estava R$4.000. E chegava em Curitiba, eu via que o valor estava R$2.000. E achava que era o dobro, e não era isso, porque a diferença grande entre a área privativa existia, como eu sempre digo, uma desinformação. Por isso que eu digo, vai buscar o auxílio de um especialista, porque muitas vezes, e não é, o valor por metro quadrado é apenas um indicativo do valor do imóvel, né? Como eu disse, as variáveis são muito grandes, é muito perigoso se falar em valor por metro quadrado de um determinado imóvel, seja de apartamento, seja de terreno, porque as variáveis, só no caso de um terreno, o fator de frente, por exemplo, de um terreno em determinada região, em determinado zoneamento, é muito importante. Qual é a frente desse terreno? Pegamos 2 terrenos de 1.000 metros quadrados, um com uma frente de 15 e outro com uma frente de 30. É mais ou menos fácil de perceber que o de 30 tem que ter um valor por metro quadrado maior. Topografia do terreno, o solo desse terreno, né? Não só a topografia em termos planiltimétricos, mas o solo. Então, as variáveis são muito grandes, então é muito perigoso. Os profissionais não gostam de falar em valor por metro quadrado, não gostam de dar opinião. É como eu costumo citar o exemplo de um médico. Se você tem uma dor no braço, você não vai ligar para o teu médico e perguntar: eu estou com uma dor, o que eu posso fazer? Ele vai chamar você para te examinar, mandar fazer os exames, para depois te receitar, né? Mesma coisa conosco. Então, o valor por metro quadrado para nós não diz nada. Ele é um indicativo de evolução, mas cada caso tem que ser analisado de per si. Nós vamos voltar a falar sobre o valor de metro quadrado, valor de mercado imobiliário aqui de Curitiba, mas isso daqui a pouquinho, só no próximo bloco. Você que está nos assistindo, não sai daí, a gente volta já já. Caro time da IBS, hoje eu venho para falar dos nossos compromissos com a formação de nossos alunos. Nosso compromisso é muito mais do que um certificado ou um diploma. É o momento de reinventar a educação para garantir o ensino-aprendizagem de excelência, com novas metodologias, novas tecnologias, cases do mundo real, games simulando um ambiente empresarial de constante mudança, troca de experiência e network e, principalmente, compartilhando conhecimentos. Mas, acima de tudo, uma escola de excelência tem que formar líderes que inspirem as pessoas. Nosso desafio é preparar nossos alunos nos 4 focos de excelência da Estação Business School. Com essas 4 áreas de excelência da IBS, os profissionais aqui formados saberão promover a grandeza das pessoas, melhorar os processos, entender melhor o mercado e, principalmente, gerar resultados positivos para as organizações.
A paixão que nos move é a grande fonte de energia para enfrentarmos os desafios. E por falar na paixão que todos, colaboradores e professores, temos por essa escola, nos tornamos tão felizes. Assim, formamos líderes. Assim, honramos nosso compromisso. Voltamos conversando hoje sobre avaliação de imóveis, nosso convidado Renato Volpi Júnior. Renato, a gente estava falando sobre valor de mercado, sobre a valorização do mercado imobiliário aqui de Curitiba. Você acredita que hoje nós estamos dentro de um padrão considerado adequado ou temos uma supervalorização dos imóveis? Essa valorização chegou num nível de estabilidade adequado para Curitiba? Eu tenho certeza que chegou num nível de estabilidade, como você mesmo falou. Os preços estão numa tendência de acomodação, né? Não há mais aquele boom que havia há 2 anos, até 2 anos atrás, pode dizer assim. Nos últimos 12 meses a oferta e a demanda já se equilibraram, né? E o que acontecia é que, obviamente, com o boom econômico, né, essa ascensão da classe C, as construtoras lançaram muitos imóveis, mas a demanda ainda era maior, né? Então houve, obviamente, um preço, eu diria, na minha observação, um pouco acima do que o mercado poderia receber, digamos assim. Acho que hoje já os preços já se estabilizaram, não devendo haver grandes variações. Você citou a classe C, que é a nova classe média aqui do Brasil. Qual é o perfil, como está atuando a classe C aqui em Curitiba? Existe demanda ainda por imóveis para essa classe? Eles estão comprando muitos imóveis? Como que é a situação aqui na cidade? Percebe-se que há uma acomodação. Estão comprando, sim. Estão mudando de endereço, sim. Estão vindo mais para regiões onde a infraestrutura está mais consolidada, com certeza. A grande dificuldade dessa resposta é saber qual é o tamanho dessa demanda, ainda ninguém respondeu isso. Não existem trabalhos científicos que possam nos dizer até quantas unidades podemos construir por ano, né? Você pode analisar o volume de lançamentos nos últimos anos e você percebe grandes oscilações. Anos em que são lançadas muitas unidades, daí um período de 2, 3 anos, onde são lançadas muito poucas unidades. E isso, infelizmente, criam essas ondas de preço, inclusive, né? De grandes ofertas e grandes demandas momentâneas, mas lembre-se sempre de uma coisa: um tempo de construção de um imóvel, que é no mínimo um ciclo de 3 anos, entre compra de terreno ou mais até ele ficar pronto. E também as pessoas não mudam de casa como mudam de automóvel, né? E lembre também que se alguém compra um imóvel, deve deixar outro imóvel livre. Nem todo mundo está comprando imóvel porque saiu da casa de seus pais, né? Muitas pessoas compram de imóvel, obviamente, para melhorar de qualidade, um espaço maior, localização, mas deixam o imóvel, teoricamente, vago, né? Então também é um estudo muito mais, não só de economia, de estatística, até de sociologia, eu diria. Vou te fazer mais uma pergunta difícil. Aqui em Curitiba, assim como em outras cidades do Brasil, a gente teve uma facilitação do acesso ao crédito. Você acredita que a gente corre o risco de passar por uma crise imobiliária, assim como aconteceu nos Estados Unidos, de repente um excesso de crédito, muitas pessoas se endividando para comprar um imóvel próprio e de repente não conseguirem pagar esses imóveis? A gente corre esse risco de alguma forma? Na minha opinião, não. Na minha humilde opinião, eu diria, porque eu acho que esse é um tema muito mais complexo do que a minha atividade para responder. Gostaria de estar com economistas aqui de renome em Curitiba para responderem, para nós fazermos. Esse é um tema que eu acho que merecia um debate, inclusive, né? Na minha opinião, os mercados nos Estados Unidos eram muito mais agressivos, muito mais especulativo do que foi aqui. Eu acho que, obviamente, nós vivemos também uma especulação nos últimos 2, 3 anos, não tem como negar isso, né? Mas eu não acredito que, a não ser que, obviamente,
a economia do país como um todo tenha problemas. Aí sim, mas aí não é uma questão localizada no mercado imobiliário, né? Mas o país, da forma como vem crescendo e da forma como vem se sustentando, eu acredito que o mercado imobiliário está dando a resposta correta e, obviamente, como já falamos no bloco anterior, há uma acomodação entre oferta e demanda natural. Então, não vejo problemas, não tenho receio quanto a isso. Sabemos que aqui no Brasil o imóvel ainda é um dos investimentos mais seguros. Quais são os imóveis hoje que os curitibanos estão buscando? Existe um perfil de imóvel preferido pelo morador aqui da cidade? Tradicionalmente, o imóvel que mais atende às famílias é o famoso 3 dormitórios, né? Se você tem pesquisas hoje muito divulgadas que, obviamente, todo mundo gostaria de ter a sua varanda, a sua churrasqueira, a sua lareira, as 2 vagas na garagem. Esse é o imóvel do perfil classe média. A classe média, a classe C, digamos, ascendente, também quer hoje ela quer uma localização que tenha melhor infraestrutura, a questão de segurança. Então, os bairros que oferecem mais comodidades de infraestrutura, tradicionalmente conhecidos como Água Verde, os bairros mais centrais, Batel, também ao lado norte e oeste da cidade, Boa Vista, enfim. Hoje, Curitiba, eu costumo dizer que Curitiba tem uma facilidade para se morar. Se fizer uma volta de 360 graus em Curitiba, você encontra bons locais para morar. É diferente de outras cidades, como Florianópolis, que é uma ilha, Porto Alegre, que é limitada, tem limites geográficos do Rio, mesmo São Paulo tem dificuldade pelo seu crescimento de você morar bem. Eu diria que Curitiba hoje você mora bem de leste a oeste, de norte a sul, e você acha um imóvel, desde apartamentos até casas, condomínios, terrenos, enfim, chácaras. E Curitiba tem essa vantagem pela nossa topografia, pela nossa condição de infraestrutura também. Voltando a falar do teu trabalho lá do IPEC, para aquele empreendedor, o empresário que está procurando o local ideal para a sua empresa, para instalar o seu comércio, procurando seu ponto comercial, vocês prestam esse tipo de consultoria? Vocês conseguem atuar dando essa assessoria para essas pessoas? Sim, é muito comum o comércio, em geral, contratar esse tipo de trabalho. Especialmente o comércio que vem de fora, né? Essa globalização trouxe empresas de fora, essas empresas demandam esse tipo de serviço e muitas vezes empresários locais também, estudo de demanda, estudo de crescimento da cidade. Para encerrar nosso programa, nosso tempo infelizmente é curto, eu queria que você desse sua principal dica, seu principal conselho para quem está nos assistindo e pretende investir em imóveis, o que prestar atenção antes de fechar negócio, qual seria a sua dica principal? Eu acho que imóvel é um bem de raiz, é um bem que às vezes é o único que você vai comprar por toda a tua vida. Então eu acho que se assessorar com um profissional de engenharia é o mínimo que a pessoa deve fazer. Porque não são só as questões estéticas, existem outras questões atrás do imóvel, fora a questão jurídica, né? E o que está por dentro da parede não consegue ver, né? Exatamente. Que é importantíssimo geralmente. Muitas vezes já tivemos situações de visitar imóveis contratados pelo nosso cliente, onde para subir para o último pavimento teríamos que baixar, eu que não sou grande, tínhamos que baixar a cabeça porque a altura não... E o cliente não tinha visto isso, apesar de ter visitado o imóvel 2, 3 vezes. Então, o que eu sempre costumo dizer, o leigo, na empolgação, acaba acelerando o processo da compra de um imóvel. E tem que lembrar ele que esse pode ser o único bem que ele vai comprar durante toda a sua vida. É muito importante, portanto, perder um pouco mais de tempo e investimento numa consulta que é algo um valor muito irrisório perto do investimento que será feito. Com certeza, tem garantia de fazer um bom negócio. Renato, obrigada pela presença, por estar aqui conosco, compartilhando todo o teu conhecimento aqui no mercado imobiliário, principalmente de Curitiba. Eu agradeço e estamos à disposição. Se você ficou com alguma dúvida, quer entrar em contato com o Renato Volpi Júnior, o endereço da empresa dele, do site, está aqui na tela. É só entrar em contato, ele pode lhe dar todas as orientações necessárias. Você que esteve nos assistindo, obrigada pela companhia. Nós voltamos na semana que vem. Até lá!